Então vamos começar com uma oração? Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar aqui hoje nessa aula. Que Tu possas falar com cada um de nós, que Tu possa nos ensinar e que possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor e por cada um que está aqui hoje, Senhor, dando o seu tempo, o seu combustível, Senhor. Que Tu possa estar abençoando cada um, Pai. Abençoa essa aula e todos os professores. Em nome de Jesus. Amém. No Telecenib de hoje, nós teremos quadros diferentes para revisar e alegrar você. Fique atento e venha junto comigo e a equipe do CENIB acompanhar todas as notícias nacionais e internacionais. Foi descoberta uma nova receita, uma receita diferente. Então, vamos ao vivo do nosso link com o chefe Carlos. Carlos, nos conte como você descobriu essa receita e nos ensine como fazer. Va bene! Sejam muito bem-vindos ao CENIB! Hoje nós vamos aprender uma receita muito fácil, sim! Não desconfie do meu italiano com portunhol! É assim mesmo! Vamos lá! Para começar a nossa receita, eu vou pedir a ajuda do CENIB Criativo com uma pitadinha de 5 livros poéticos. Essa receita é uma receita hebraica que também foi escrita em aramaico e grego, sim? Então preste muita atenção. O primeiro ingrediente é 5 livros da lei, sim? Mexa um pouquinho. Tá ficando uma delícia, sim? O próximo ingrediente são os 12 livros da lei. Olha só. Tempere bastante, mexa bastante aqui o seu ingrediente. Mexa um pouquinho, depois adicione 5 livros poéticos. Esse dá o sabor especial. Preste muita atenção, de Jó até Cantares. Sim, muito bom, muito bom. Está ficando mais... Alguém quer provar? Alguém quer provar? Não? Ninguém? Nosso próximo e último... não. Nós temos ainda os 5 profetas maiores. Nosso próximo ingrediente... E por último, mas não menos importante, os 12 profetas maiores. Tá ficando uma delícia, sim? Mexi um pouquinho mais. Agora você pode adicionar isso ao forno. E vai sair a sua Bíblia do Velho Testamento, sim? Muito obrigado, voltamos com o âncora. Que quadro impressionante! Eu mesmo queria ter a minha própria Bíblia. Se você ainda não tem a sua Bíblia, adquira logo esses 5 livros poéticos e mais 61 livros inspirados por Deus aqui na Nova Livraria. Agora vamos com notícias diretamente da nossa Central de Educação, com o professor Genésio, que traz algumas notícias importantes a respeito do paralelismo. Professor, estamos ao vivo com o senhor. Por favor, nos explique um pouco mais sobre esse tema. Olá, queridos telespectadores que brindam o Telecenib com a sua audiência. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Bem, a poesia bíblica utiliza o paralelismo para detectar pensamentos e acrescentar o equilíbrio nos versículos, relacionando-os um com o outro, como vocês bem sabem, né, porque vocês são alunos inteligentes. Então, o primeiro é o paralelismo sinônimo, onde a segunda linha repete ou reforça o pensamento da primeira linha do verso. Vocês já são muito inteligentes e sabem muito bem isso aí, porque já revisaram, certo? O segundo é o paralelismo antitético. Como vocês sabem, é onde a segunda linha do verso faz um contraste com a primeira linha. E por último, mas não menos importante, o paralelismo sintético, que completa ou aumenta o sentido do pensamento. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, espero que tenham todos uma boa aula. Fantástico! Agora eu sei a diferença dos tipos de paralelismo. Mas continuando o nosso programa, vamos conhecer um pouco a história de um homem que humilhou Satanás. Eu vou me direcionar aqui para o nosso mapa digital para que a gente possa relembrar um pouquinho a história desse homem. Agora sim. Claro que estamos falando de Jó. Jó viveu no tempo dos patriarcas e ele era um contemporâneo lá de Abraão. Jó era tão temente a Deus que ele oferecia sacrifícios a Deus em favor do pecado dos seus filhos. Agora, nós vamos ver aqui no nosso mapa digital, nós estamos hoje tecnológicos aqui no nosso CENIB,
que Jó viveu na terra de Uz, que por vezes também é chamada de Reino de Edom. Estou ouvindo aqui no meu ponto que nós temos uma informação do detetive virtual. Ele quem vai nos dizer quem foi que escreveu o livro de Jó. Ele tem alguns vídeos de algumas pessoas dizendo que foram elas que escreveram, mas nós vamos ver se isso é verdade ou mentira. Detetive virtual, você que está ao vivo, qual é a sua informação sobre esse assunto? Como nós estamos com contingência de custos, né? Eu sou o detetive, o professor e todos os outros. Chegou a hora de desvendar os mistérios da Bíblia. O detetive virtual está com o tema do momento. Quem é o autor do livro de Jó? Esta semana, um vídeo surpreendente foi para a rede. Vamos ver se esse vídeo é realmente verdade ou mentira. Pode colocar a produção o nosso vídeo para sabermos, por gentileza. Cara, eu acho que isso aí é verdade sim, sabe? Olha onde ele escondeu. Sei lá, na hora ele deve ter esquecido de assinar o nome dele, eu tava fugindo de alguém, teve que ser rápido, mas com certeza isso aí é verdade, foi ele sim que escreveu. Pessoal, acabei de ver esse vídeo, entendeu? E do começo ao fim eu já vi que é mentira, entendeu? Esse vídeo é furada. É tudo combinado, é tudo editado, é uma marmelada isso aí tudinho. Então você que tá acreditando, por favor, abre o olho e fica esperto, tá? Esse vídeo já foi assistido por milhões e milhões de pessoas. Será esse um documento verídico? É o que nós vamos saber já já. Na internet tem muita informação mentirosa. Mas você que assistiu nossas aulas, será que você sabe responder? Quem escreveu o livro de Jó? Eu vou dar aqui 3 opções para vocês. Opção A, Moisés, que era melancólico e gostava de tudo detalhado. Opção B, com certeza foi Eliú, ele aparece do nada na história de Jó. E opção C, SDS, só Deus sabe. Vamos ver aqui. Quem acha que a letra A, levanta a mão bem alto. B. C. Aê, rapaz. Palmas para o nosso aluno do CENIB. Que fantástico. Mande também o seu mistério da Bíblia, porque no próximo domingo o detetive virtual pode voltar desvendando esse mistério. Então, esse vídeo é fake. Quem escreveu o livro de Jó, só Deus sabe. É com você, Boné. Que fantástico! Por isso é tão importante sabermos a fonte das nossas informações e não acreditar em qualquer coisa. Jó, como viveu? Como suportou as tentações? Hoje, aqui no Telecenib, você vai conhecer mais sobre a história de Jó. Vamos com o nosso narrador esportivo, que vai te contar agora um pequeno trecho de como viveu Jó. É com você! E no jogo de hoje tivemos Jó contra Satanás na Arena de Uz. E foi um jogão, hein? Parece que Jó saiu vitorioso, mesmo com todos os ataques de Satanás. Jó já vinha invicto de outras partidas, mas nesse jogo ele se consagrou íntegro e justo. No primeiro tempo, Satanás já veio atacando a família de Jó, as riquezas e os filhos de Jó. Mas Jó, como um gato, se defendeu de todos os ataques. Mesmo triste, Jó continuava sem blasfemar contra Deus, mostrando que era o melhor time da rodada, hein? Mas não parou por aí. Satanás continuou atacando e foi pra cima e feriu o corpo de Jó, mas foi furada. Oferecimento Mustela Putório Furos, o furão. Pior que isso, só a mulher de Jó dizendo pra ele amaldiçoar Deus e morrer. E esse foi o final do primeiro tempo. Mas no final do primeiro tempo chegaram os amigos de Jó para ajudá-lo. Ou era isso que ele pensava, né? Porque no início do segundo tempo, os amigos de Jó já vieram com tudo e falaram: te confessa, bandido, a gente sabe que tu pecou, seu pecador. E já vieram com tudo para cima. 3 ataques de cada um, e Zofá atacou 2 vezes. Mas Jó, como um gato, se defendeu de novo. E faltando 15 minutos para acabar o segundo tempo, Eliú chegou, descendo a porrada em todo mundo. Que isso, rapaz? Mas pelo menos ele defendeu Jó dos amigos dele, ou inimigos, ou amigos, não sei. Mas no final, Jó saiu vitorioso com uma vitória de 7-0 em cima de Satanás. E no final do jogo, Deus entrou em campo para conversar com Jó. E Jó saiu abençoado com o dobro de tudo que Satanás tinha tirado dele. E é isso. Voltamos com o nosso âncora. Uau! Essa partida foi mesmo emocionante. Jó já pode até pedir música, hein? E como estamos falando dele, vamos para um pequeno trecho da entrevista que Jó deu semana passada no nosso CENIB, no programa do Milo. Esse vídeo tá bombando no YouTube. Então, assista comigo esse pequeno trecho da entrevista.
Isso aqui é você. Você é ser humano, você tem suas emoções, você tem as suas dificuldades e você é suscetível à dor, você é suscetível ao pecado. Eu tenho minhas falhas. Quanto eu queria ser perfeito, que nem Jesus. E a gente erra, a gente mente, a gente sofre, a gente é passível, de repente fazem um exame e você vê lá que está com câncer, você vê lá que você foi traído, você vê lá que as coisas não estão indo tão bem assim. A grande lição desse livro, eu espero que você entenda, é que você vai ser sempre assim. Você é ser humano. Então, o seu objetivo, você não vai conseguir por só, jamais sozinho, você se manter firme. Me empresta aqui. Esse aqui é Deus. Deus é imutável. Deus é todo-poderoso. Deus é onipotente, onipresente. E quando você tem um relacionamento com Deus, você ainda pode dobrar. Mas Deus, quanto mais você estiver em Deus, não vai deixar você dobrar. É isso que garante que a gente vai entrar no céu. É isso que Jesus fez por nós. Você não vai dobrar. Porque Deus é Deus. Essa é a grande lição. É isso aí. Essa edição do Telecenib fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e neste momento nós vamos voltar ao vivo com o professor Felipe, diretamente aí do Cenib. Um grande abraço e até a próxima. Eu queria chamar aqui para vocês, ele que estava meio sumido, com vocês o meu amigo Cenibinho! Ei, Cenibinho! Eu vim aqui para lançar para vocês o novo hit que tá bombando em Tefé, Novairão, Barcelos. É a minha música, o CD é bem baratinho, R$1,50 porque é da NIB e só tem uma faixa. Por isso que é barato, né, Cenibinho? Só tem uma faixa. Então, posso soltar, pastor? Claro, Cenibinho. Manda bala aí. Quero ver se tu é o cara mesmo, hein? DJ, vamos fazer aquele feijão com arroz, hein? O meu nome é Cenibinho, eu vim aqui pra aprender, estudar livros poéticos e a Bíblia conhecer. O meu nome é Cenibinho. Vou cobrar vocês tudinho. O meu nome é Cenibinho. Vou cobrar vocês. No total eles são 5. E agora vou dizer, pra que no final da aula ninguém venha esquecer. Jó, Salmos e Provérbios são os 3 iniciais. Eclesiastes e Cantares, os poéticos finais. E pra revisar a aula, relembre a vida de Jó. Não sei se tu conhece a história de Jó, pois ele tinha tudo do bom e do melhor. Quando ele perdeu tudo, sua mulher falou: amaldiçoa o teu Deus que ele te deixou. Mas Jó não deu ouvidos e a Deus adorou. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei, só não posso é deixar de adorar meu rei. Do pó eu vim, do pó eu voltarei, só não posso é deixar de adorar meu rei. O inimigo achou que ele fosse murmurar, o nome de Deus ele iria envergonhar. Jó disse: perdi tudo, mas não deixo de adorar. O Senhor está comigo e é Ele que eu vou louvar. Do pó eu vim,
pro pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. Quem conhece essa história sabe o que aconteceu. Deus olhando Jó, sua vida ele ergueu. Deu 2 vezes mais do que Jó perdeu. E ele com um sorriso ao Senhor engrandeceu. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. Todo mundo! Vim, do pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Só não posso é deixar de adorar meu rei. É isso aí! Que legal, Senibinho! Pessoal, arrebentou, tu viu, pastor? Eu vi, que top, hein, Senibinho? Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Mais aplausos pro Senibinho! Tchau, Senibinho! E a gente agora vai entrar no novo livro poético. É o livro de Salmos, isso mesmo, pessoal. E o livro de Salmos, ele é nada mais do que um inário do povo de Israel. Eu vou pedir só para o pessoal dos verdinhos apagar essas luzes aqui, senão eu vou ficar cego. Então, Salmos, eles são poemas líricos. O que é isso, Yuri? São aqueles poemas que ele tem a intenção de ser cantado. Ou seja, quando os salmistas os criaram, eles já pensaram assim, cara, esse hit aqui vai ser sucesso no Spotify de Israel. Então, eles já criaram com essa característica de ser cantada, de ser louvada ao Senhor. E Calvino, ele fala que os Salmos é um livro como se fosse uma anatomia da alma. Por que, Yuri? Anatomia da alma? Porque ele fala que todos os sentimentos estão ali. A dor, a alegria, o confessar dos pecados, agradecimento a Deus, louvor a Deus. Então todas as emoções estão em Salmos. É como se fosse um espelho da nossa alma. E como os Salmos eles não eram simplesmente lidos, eles penetravam a mente e a imaginação do povo muito mais do que ler, né? A música tem esse poder. Quando a gente escuta uma música, a gente imagina essa música. Imagine, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente lê essa mensagem, mas cantada, ela tem uma profundidade tão grande de que nada nos falta quando estamos com o Senhor. E o maravilhoso do livro de Salmos é saber o seguinte, a Bíblia toda Deus fala a Bíblia toda, mas no livro de Salmos, ele deixa eu e você falar. Porque eu e você, eu não fiz Salmos, mas os salmistas eram crentes igual eu e você. Eles enfrentavam problemas, enfrentavam situações adversas, e eles faziam salmos mediante aquilo que estava acontecendo ao seu redor. A gente se identifica muito com salmos. Se você for ler, peço que você leia essa semana, busque ler mais salmos. Por quê? Porque lá descreve o que o homem sente. Davi, no Salmo 51, ele se derrama ao Senhor porque ele tinha pecado. Então, os Salmos, ele tem essa importância, é um livro poético maravilhoso, porque ele fala para mim e para você. Tem todos os problemas lá. E eu estou com ansiedade, é uma doença que não existia naquele tempo. Existia sim. Tem muitos salmos de angústia. Tem uns salmos que Davi fala assim, Senhor, eu levo as minhas queixas a ti. O que ele está falando aí é que ele fala sinceramente com o Senhor, ele reclama. O que é queixa? Ele fala, Senhor, não está bom, não estou gostando. E o interessante é saber que lá, se você já leu Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, ele fala que a nossa oração tem que ser o quê? Sincera. E Davi, no passado, ele já era sincero com o Senhor, de falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo. Ou Senhor, isso aqui não está bom. Então, os Salmos é uma devoção sincera a Deus. Ele fala sobre ansiedade, sobre angústia, fala até sobre insônia. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre dormia com meu pai na rede, às vezes assim, quando eu tinha 8, 9. E ele sempre citava um salmo para mim, Salmo 4:8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Cara, e ele falava aquilo e eu dormia. E passou, né? 1 hora já não cabia, mas eu e ele na rede. Imagina meu pai, outro tamanho. Mas na minha vida futura, em alguns momentos eu tive crise, sabe? De não conseguir dormir, de ter insônia. E eu fazia, Senhor, em paz eu me deito e logo pego no sono.
porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E Deus me embalava, sabe? Eu adormecia com Ele. Então, Salmos, ele vai falar sobre tudo que a gente sente, até sobre insônia. Olha aí sua apostila rapidinho comigo. Salmos é uma coletânea de mais ou menos 1000 anos, certo? Ele vem lá de Moisés até o pós-exílio ali da Babilônia. Os Salmos, eles são divididos em 5 livros. Eu não sei se algumas Bíblias têm essa divisão, outras não. Mas, por exemplo, no Salmo 1 vai ter lá, livro 1, Salmos de 1 a 41. Livro 2, Salmos 42 a 72. E por que isso, Yuri? Porque é uma forma que os salmistas eles se remeteram ao Pentateuco. Ou seja, o primeiro livro se remete a Gênesis. O segundo livro se remete a Êxodos. O terceiro livro se remete a Levíticos e assim em diante até Deuteronômio. Então é uma forma meio que simbólica da gente remeter ao Pentateuco. Beleza? E a gente vai ver agora alguns escritores de Salmo. Quem foi o maior salmista? Davi, ele mesmo. Davi escreveu quase metade dos salmos. 73 salmos foi Davi que escreveu. E Davi, ele falava sobre tudo ao Senhor. Davi, eu considero ele um compositor moderno. Hoje a gente vê algumas músicas onde os compositores eles se baseiam o quê? Naquilo que está acontecendo ao seu redor. Infelizmente a maioria de chifre, né? E eles se baseiam naquilo para falar alguma música. E Davi não. Davi se baseava na sua vida espiritual. Davi, olha o que no Salmos 3, ele fala, Senhor, me ajuda, porque Absalão estava atrás dele, o próprio filho dele. Então Davi, ele escreve salmos mediante aquilo que está acontecendo na sua vida. E Davi, ele era compositor, ele fazia músicas. Davi, ele conseguiu colocar a música no culto da igreja. Como eu falei, Salmos é um livro de louvor a Deus. E Davi conseguiu, naquela época, imagina aí, o povo não tinha música, não tinha um raiz para cantar, não tinha computador, internet, então o pessoal precisava de um guia para louvar o Senhor, para cantar o Senhor. E por isso que Salmo tem essa importância, é um livro poético tão importante. Outro escritor de Salmos, Asaf, lembra dele? Asaf, ele escreveu 11 salmos, o dilema de Asaf, né? Outros autores aí, ó. Moisés, ele escreveu o Salmo 90. Senhor, tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Então, tem Etan também escreveu um salmo, Emã, e a gente tem 50 salmos que a gente não sabe quem escreveu. É o famoso SDS, só Deus sabe. Mas foram salmistas também, como eu e você. E eu me admiro com esses anônimos, porque realmente eu me vejo neles. Eu e você. Eles escreveram ao Senhor o que eles estavam sentindo, o que eles estavam passando, o agradecimento ao Senhor por alguma bênção. E o livro dos Cânticos de Salmos, né, é realmente um livro de louvor a Deus. Posso para o próximo slide aí? Pode passar ele todo, deixar ele todo. Então tem várias formas que a gente pode chamar os salmos, como saltério, louvores, música, entendeu? Os salmos, ele representou meio que uma nova história na igreja, porque ele trouxe a música para a igreja. Ele foi fonte de inspiração para o cântico da igreja, ele serviu de consolo e encorajamento. Naquela época, os leigos, eles só tinham mais acesso aos saltérios, que são os salmos. Então, os salmos, pessoal, é um livro poético muito importante. Ele mudou a vida de cristãos lá na igreja primitiva, lá no começo, tá? Eu vou chamar agora 2 amigos meus, uma dupla sertaneja aí, Júlia e Júlia, que vão me ajudar. A gente vai meio que agora fazer como os salmistas. A gente vai louvar o Senhor por meio de um salmo e vai ver como isso é legal. A gente vai cantar isso, se você tiver sua Bíblia aí, abra no Salmo 91. Salmo 91. E a gente vai cantar sobre esse salmo. Se você acompanhar a sua Bíblia aí, é um pouco parecido com o que a gente vai cantar aqui, certo? Ele fez algumas mudanças para a melodia ficar mais coesa, mas é muito parecido. É meio que ele está cantando o salmo, como os salmistas lá no passado. E a gente vai cantar esse salmo. O Salmo 91 fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É aquele que a gente confia. No mesmo livro de Salmos, Salmos 20, fala que tem alguns homens que confiam em carro, outros confiam em cavalo. Ou seja, tem pessoas que confiam no seu dinheiro como uma fonte de segurança, no seu plano de saúde, na sua família, no seu trabalho. E a nossa confiança, pessoal, tem que estar no Senhor. A gente pode colocar assim,
a nossa confiança nessas coisas, mas elas vão falhar. Só o nosso Deus, que Ele não falha. Ele é o nosso refúgio na hora mais agoniante, a gente só tem o Senhor. Tudo que a gente precisa é de Jesus. A gente vai cantar agora o Salmo 91. Quero que vocês acompanhem uma vez e depois eu vou pedir para vocês ficarem de pé e cantar conosco, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Ficar de pé, vamos ficar de pé e louvar o Senhor com esse salmo que fala que Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. De novo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flechas vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem veneno ou flechas vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém, amém. Pessoal, parabéns ao Júlio e à Júlia. Pessoal, a gente cantou agora um salmo ao Senhor, como os salmistas. A gente falou que nosso Deus é o nosso refúgio e segurança. Você pode falar para o seu irmão assim: "Pô, eu cantei um salmo na igreja hoje." Vamos agora aos temas históricos que são abordados em salmos. Na verdade, temas, né? O primeiro tema é o tema histórico, ou seja, são salmos que eles vão falar sobre aquilo que estava acontecendo na sua época. Por exemplo, o Salmo 137. O Pedro já falou aqui, é um salmo que fala de quando Israel ele estava no exílio da Babilônia e eles estavam sofrendo. Então é um salmo histórico sobre aquilo que estava acontecendo. Outro tema são os penitenciais, ou seja, é quando o salmista ele vê a gravidade do seu pecado e ele confessa a Deus: "Senhor, me perdoa, sem ti eu não posso seguir." Davi faz isso no Salmo 51, quando ele peca lá com Batseba. O Salmo 51 é um salmo de confissão a Deus, é um salmo penitencial.
Tem os salmos também de ações de graça, ou seja, já diz tudo, né? De louvor ao Senhor. Salmo 156. Todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Outro tema é os salmos de peregrinação. Em alguns autores, esses salmos vão ser chamados de salmos de romagem. O que é isso, Yuri? Era como se fossem os salmos para ele viajar. Em alguns momentos, o pessoal de Israel eles tinham que sair de casa para Jerusalém, para a festa lá de adoração ao Senhor. Então, esses salmos eram tipo aquelas músicas que a gente coloca para viajar. Eles iam passar muito tempo viajando, não tinha carro, não tinha avião, né? Tinha que ser a pé e tal. Então, eram salmos que eles podiam cantar durante a viagem. E tem dois temas em salmos que eles são bem importantes, e eu vou dar mais ênfase a eles. O primeiro tema, um grande tema que é tratado em salmo, é o tema da adoração. Vou colocar aqui, pedir para ajuda para Caio. Isso. Pega esse aqui. Então, adoração é um tema que é muito falado em salmo, é um grande tema que é abordado em salmo. E o que é adoração? É o ato de amor intenso a Deus. O que é adoração? Um ato de amor intenso a Deus. É respeitá-lo, é reverenciá-lo. Então, adoração é isso. Vou pedir só uma seta. Então, a gente, como homem, a gente tem que o quê? Adorar ao Senhor. E adoração é, como eu falei, adoração não é somente chegar aqui, meu escudo. Não. Adoração é você estudar a Bíblia também. É você meditar. É você amar o seu irmão. Adoração é um estilo de vida que exalta a Deus. Não confunda adoração só com levantar de mãos e fechar de olhos, não. Isso é adoração também. Mas adoração é bem mais profundo. É um estilo de vida que exalta o nome de Deus. E quando eu vejo adoração, quando eu falo sobre adoração, eu quero lembrar de dois fatores. O primeiro, adoração não é sentimento. A gente não adora o Senhor quando está feliz ou quando está triste. Eu vejo aqui algumas pessoas, eu falei no começo, que estão muito felizes. Estão bem, estão sorridentes, vão comer aquele tambaqui hoje. Amém? Amém. E estão bem felizes. Mas ao mesmo tempo eu vi algumas pessoas que estão tristes. Vão comer o mesmo tambaqui, só que com a sogra. Mas realmente são pessoas que eu vi com uma feição mais triste. E uma dica que eu dou para você: está feliz? Adore ao Senhor na sua alegria. Yuri, eu estou triste. Adore ao Senhor na sua tristeza. Adoração não é condicional. Eu não adoro ao Senhor quando eu estou feliz ou triste. Não. Adoração não é condicional. Adoração é existencial. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? A nossa vida é para adorar o Senhor. A nossa vida, a gente existe para adorar o Senhor. Adoração é existencial. O segundo fator sobre a adoração é que quem adora faz. Quem adora faz. A gente às vezes é muito guiado pela vontade, né? Eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Eu não tenho, não faço. Tem dia que eu acordo, eu dou bom dia para minha esposa, dou um cheiro no cangote dela, mas tem dias que eu não quero nem falar com ela. E imagina se a gente rege as nossas vontades ao Senhor assim. Não, a gente não pode sentir adoração. Quem adora faz, quem adora busca ao Senhor, medita ao Senhor, lê a Bíblia, e não com vontade, mas sim entendendo que é uma decisão que você toma. Em Mateus 21 mostra um servo que ele faz assim, um senhor e dois servos. Ele faz, primeiro servo, faz um negócio para mim ali, por favor e tal. O servo, quero não. Aí o servo sai, pensa, repensa e faz. Eu me lembrei de mim. Estou assistindo Netflix lá no meu quarto, chega a minha esposa, amor, lava o banheiro. Aí eu, quero nada, quem manda aqui sou eu. Aí ela, muito sábia, sai do quarto e me deixa lá pensando. O filme perdeu a graça para mim. Aí eu levanto, aí falo, eu vou, mas não estou gostando não. Aí ela faz, não é para gostar, é para lavar. E eu faço, e eu vou lá. E você acha que minha esposa está preocupada se eu gosto ou não? Ela quer que eu faça. E o outro servo, Jesus vai lá, o Senhor faz lá, servo, faz aquilo para mim. Aí o servo começa, eu vou, amado meu. Grande Senhor, grande és tu, entra na minha casa, Senhor. Já eu vou, entra na minha vida, daqui a pouco. E o servo não faz. Quem adora ao Senhor? Quem foi que adorou ao Senhor? O servo que fez. Nossa, quem adora, faz. E outro tema é sobre relacionamento.
Salmos é um livro que fala muito sobre relacionamento, a nossa relação com o Senhor. Como eu falei, Salmos é um livro em que o homem fala. Então Deus é um Deus relacional, Ele quer ter relação conosco. A Bíblia fala que Deus, Ele andava com Enoque, Ele andava com Adão e Eva. Ele é um Deus relacional, Ele quer ter intimidade com você. E Ele colocou no coração de todo homem essa vontade de adorar e se relacionar com algo maior que Ele. Veja um ateu, tem ateu aí que é apaixonado por aquilo, estuda, busca. Por quê? Porque, infelizmente, o inimigo cegou o entendimento dele, mas ele tem no coração dele aquela vontade de adorar algo maior e se relacionar com algo maior. E nós também. E Deus é um Deus relacional. E um fato que eu fiz para você sobre a oração é que não existe relacionamento com Deus sem oração. Como é que vai existir um relacionamento que você não conversa com a pessoa? Que relacionamento é esse? Eu lembro que quando eu era mais novo, 16 anos, né? Eu fiquei apaixonado por uma menina, né? E na época eu não tinha telefone, crédito, né? Mas eu tinha o oi, 3 segundos. Passava a noite toda assim, ó. Oi. Aí ela, oi. Aí eu, tudo bem? Aí ela, tudo. Aí eu, os dois, às vezes não dava certo de falar ao mesmo tempo. E a noite toda nesses 3 segundos. E a gente tem um chip limitado para Deus e a gente não usa. A gente tem acesso ao Senhor e a gente não usa. A gente tem um livre acesso ao Senhor e a gente não usa esse chip para falar com o Senhor. E não existe relacionamento sem conversa. Davi, ele lá no Salmo 5,3, ele fala, Senhor, de manhã tu escuta o meu clamor, de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Entenda, a gente nunca vai estar ocupado demais para deixar de orar. Nunca. Se sua vida está fria, está distante do Senhor, analise a sua vida de oração. Porque Deus, Ele quer se relacionar com você. Na minha casa eu tenho 2 quartos, sabe? Eu tenho um quarto que a gente dorme, tem um quarto que é tipo closet. Tem um guarda-roupa e uns sapatos. E quando a gente casou, eu não estava encontrando espaço para orar ao Senhor. Eu não estava tendo tempo. Às vezes minha esposa estava assistindo televisão, aí eu mandava ela baixar, aí ficava aquele negócio. Aí na sala só tinha mesa. Aí eu fiz, cara, eu preciso de um espaço para orar ao Senhor. Eu peguei uma rede, levei para outro quarto lá, que a gente troca de roupa. Coloquei ela, amarrei na grade da janela. As grades às vezes até dá uma balançada assim. E nessa rede eu orei ao Senhor. Cara, eu tive momentos tão preciosos com o Senhor, de intimidade com Ele, de colocar um salmo, um louvor ao Senhor, de conversar com Ele, de orar por vocês. Coloque uma rede de oração na sua vida. Coloque uma rede de oração para você falar com o Senhor. Deus, Ele quer se relacionar com você. Nosso relacionamento com Deus, ele não pode existir sem oração. E o outro fator é que o pecado, ele afeta o nosso relacionamento com Deus. A vergonha, por exemplo, eu briguei com um amigo, não fica aquela vergonha da gente falar de novo com ele? Fica aquele negócio meio assim, e com Deus é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de falar ao Senhor. Ah, Yuri, eu vi pornografia de novo, como é que eu posso falar com Deus? Ah, eu fui grosso com a minha esposa de novo. Davi, no Salmo 51, ele pecou ao Senhor. Ele pecou ao Senhor. Ele pecou. E ele ficou muito arrependido. Ele tinha feito um negócio com Batseba, manipulou a situação, né? Ele foi confrontado por Natã e viu o seu pecado e confessou ao Senhor. E olha o que ele fala no Salmo 51, 11, eu creio. Ele fala, Senhor, não me tira da tua presença. Pessoal, a gente vai pecar, a gente tem a natureza pecaminosa. Mas faça igual Davi, Senhor, peça perdão ao Senhor, faça decisões de mudança, mas diga ao Senhor, Senhor, não me tira da tua presença. Eu preciso ter relacionamento contigo. Faça como Davi, clame ao Senhor para que ele não saia da sua presença. Não tenha vergonha de falar com Deus, não deixe o pecado lhe afastar do Senhor. E o que é importante em Salmos é que, em tudo isso, Deus mostra tão gracioso, tão amoroso. Uma grande lição de Salmo é que Deus, ele não se importa somente com as circunstâncias externas, mas com cada emoção e reação que a gente tem na nossa vida. Lá em Jeremias 29, ele fala assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus, ele quer ter relacionamento com você. E se você buscar ele, orar ao Senhor, adorá-lo, ele é um Deus que se preocupa com tudo na sua vida. E olha o que ele fala em Jeremias 29, 14.
Depois de falar que se procurarão e acharão ele fala, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E eu tenho uma pergunta para você, para fechar minha parte, como está o seu relacionamento com Deus? Fala, alunos do CENIB! Como é que vocês estão? É muito bom ver cada um de vocês aqui. E agora para você que está com o olho quase fechando, já está aí na cadeira, já caindo, vamos de brincadeira. Quem aqui já brincou de Eu Nunca? Levanta a mão para eu possa ver, por favor. Eita, bastante gente, mas para você que nunca brincou, é muito simples. Nós vamos ter duas opções para você. A gente vai dar uma situação e se você já fez, você vai permanecer sentado e se você nunca fez, você vai ficar de pé. Tudo bem? Só que o nosso Eu Nunca, ele é um pouco diferente. Nós trouxemos para você que é manauara, aquele mesmo que fala mesmo com convicção, aquele lá que é chibata, pai d'égua. Para você, nós vamos dar várias situações aqui e vamos fazer uma de exemplo, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor, tá? Para poder começar a brincadeira. Projeção, solta o primeiro. Eu nunca fui ao encontro das águas. Se você já fez isso, você vai sentar. E se você nunca fez, vai permanecer de pé. Eita, que várias pessoas aí estão sentando, né? Pagaram R$50 lá na Ponta Negra, né? Você que nunca foi, eu sugiro que vá, tá? Pode soltar o próximo, projeção. Eu nunca comi bodó. Eita, essa daí, naquele domingão, aquele solzão, sabe? Você aí... Eita, que ali atrás tem uma família inteira de Aronepé ali que sentou. Que bacana, hein? Até doido, é? Vamos lá, próximo, projeção. Eu nunca nadei com os botos. Eita, você nunca viu aquele cara lá com terno branco, lá no meio do rio. Eita, você não foi pra Noivairão, já recomendo que vá logo, hein? Pode soltar o próximo, projeção. Eu nunca atravessei a ponte do Rio Negro. Eita, acordar de manhã cedo, daquela corridinha, sabe? Já marca com um amigo que tá aí do lado, né? Já sabe, né? Pode soltar o próximo, projeção. Eu nunca peguei o 014. Eita. Gente, nós temos um testemunho de uma irmã aqui, que ela pegou o 014 recentemente. Você poderia nos contar, por favor? Mano, peguei o 014 na Zona Oeste, tirei 3 sonecas no ônibus, fiz um tour pela cidade, passei até aqui em frente da igreja, pertinho daqui. Cheguei depois de 3 horas no Terminal 4, gente. E é isso. Eu já. Gente, que isso, hein? Assustador esse testemunho, hein? Solta a próxima, projeção. Eu nunca comprei bala de Magarataia. Essa aí é pro pessoal do busão, hein? Essa é pra vocês. Você que tem aquele na garganta, né? Não confunda com a risadinha de ladrão, por favor. Pode soltar o próximo, projeção. Eu nunca comi merenda de R$1 no terminal. Eita, você depois da aula já... Me disseram que quem come esse tipo de comida tá imune até o corona, hein? Fica de olho, hein? Vamos lá. Próximo. A última. Eu nunca fui no Teatro Amazonas. Eita, você aí que é amazonense, saiba que você pode ir de graça, hein? Você que tá sentado. Mas se você não for, é baratinho, acho que é R$50, não sei. Alguma coisa assim, tá bom? Gente, vocês podem sentar, vocês foram muito bem. Espero que tenham gostado da brincadeira, que vocês tenham visto quem é Manauara raiz mesmo, mas que todo mundo aqui é chibata, eu tenho certeza. Vamos dar seguimento à aula. Pastor. Semana passada não deu para eu vir, mas eu espero que a aula tenha sido boa e estamos aqui agora, graças a Deus. Gente, nós vamos nos aprofundar. Pode baixar um pouquinho aqui, por favor. Baixa um pouquinho, está muito em cima, pegando o microfone. Nós vamos nos aprofundar agora nos Salmos e é uma viagem, assim, sabe? Eu estava pensando que às vezes as pessoas perguntam de mim, pastor, qual é o seu seminário? SBTJ, SP, ST, não sei das quantas. Eu digo, CENIB. Eu sou cria daqui, tudo que eu sei. E, claro, não vamos dizer que o nosso seminário, ele é um nível básico, assim, de ensino médio para cima um pouquinho, entendeu? Início da graduação. Não é completo, porque nós não temos como oferecer uma graduação completa aqui, mas ele é o suficiente para você ser pastor, para você ser um professor de crianças, um líder. E é isso que tem formado esses líderes, esses pastores que falam aqui, os pastores que a gente está treinando.
em outros lugares, outros professores, somos todos crias daqui. Tem pessoas que fazem outros seminários, mas eu quero que você entenda que o que nós trabalhamos aqui é justamente lhe dar as ferramentas necessárias para que você faça um trabalho no reino de Deus. E eu estava pensando que é maravilhoso as coisas que a gente aprende aqui. Às vezes é um extra que vai te ajudar mais tarde. Tem coisas que a gente não consegue dar completo, tipo paralelismo, né? Paralelismo. É difícil de falar isso. E alguém estava dizendo, pastor, eu descobri que tem outros tipos. Eu falei, pois é. Aquilo que eu dei é só o básico do básico, o início do início, mas realmente. E tem gente que espalha, tem muito tipo, muitas coisas, mas é você que vai correr atrás disso daí. Bem, hoje eu tenho algumas coisas interessantes aqui sobre os Salmos, mas antes eu queria dar uma dica para você, para entender melhor. Coloca a projeção aí, que na língua hebraica, eu acho que você já sabe isso, mas pode ser que tem gente que não saiba, a escrita é da direita para a esquerda. Tá? Não, como a gente lê aqui, né? Da esquerda para a direita. O hebraico é o contrário, é da direita para a esquerda que as pessoas escrevem. Tem 22 letras o alfabeto, não tem vogais, o alfabeto hebraico. Essas 22 letras, elas podem fazer algumas adaptações e aumentar. Tem vários alfabetos hebraicos, mas comumente os estudiosos dizem que tem 22 letras, sem contar as vogais, porque não tem vogais, eles colocam as vogais com pontinhos embaixo da letra. Se é um A, é um tracinho, e vocaliza as palavras através de pontinhos. E deixa eu mostrar para você numa Bíblia hebraica como é que funciona, olha só. Na Bíblia hebraica, é da direita para a esquerda que as coisas acontecem. Tá? Por isso que então você está vendo que o jeitinho a linha aqui na direita e para a esquerda é que vai. Então isso é importante, porque às vezes, por exemplo, se você estiver no computador, isso acontece comigo. Se eu vou selecionar uma palavra em hebraico, ele não seleciona assim, ele tem que selecionar assim, é invocado, porque é da direita para a esquerda. Tá? Isso é importante você saber, porque um dia vão te perguntar isso daí. Agora, existem vários tipos de salmos. E como eu falei para vocês, os salmos são música, são poesia. E para dar certo, tem que ter ordem, tem que ter métrica, tem que ter rima. E como eu falei para vocês, no hebraico, a principal ferramenta é o paralelismo, mas existem outras coisas. E uma delas é os salmos acrósticos. Coloca aí. O que são os salmos acrósticos? É um outro tipo de organização, anote na sua apostila. É um outro tipo de organização que encontramos em alguns salmos e em alguns outros textos do Velho Testamento, principalmente. Segue o alfabeto hebraico. Cada estrofe começa com uma letra diferente. O exemplo mais notável é o Salmo 119. Abra sua Bíblia. Eu espero que você tenha a NVI, mas se não tiver, vai dar para ver em outros também, em algumas delas. Hoje a NVI é uma das melhores Bíblias que nós temos disponíveis na língua portuguesa. Por isso que nós utilizamos ela aqui. É perfeita? Não é, porque é uma tradução. Homens podem ter, mas graças a Deus é a melhor que tem no momento. Porque ela perdeu os arcaísmos, aquele negócio de vós, sois, concupiscências, que ninguém entendia, mas também não ficou uma paráfrase, realmente uma tradução, procura traduzir realmente o texto. E eles se esforçam muito e a gente achou o trabalho muito bom. Na verdade, eu já fazia esse trabalho aqui. Dia desses me perguntaram, pastor, que versão é essa que o senhor usou nessa meditação aqui? Falei, a versão leandrina. Porque eu criava a NVI. Não tinha, só tinha
Almeida. Então, aquelas primeiras meditações que tem, eu criava a versão traduzida de uma forma mais clara. E graças a Deus pela NVI. E tem mais, você já vai ver por aí alguns elementos que vão dizer que ela é do cão, não sei o quê, um monte de coisa. Tudo é mentira. Cuidado para você não ouvir a coisa do diabo. Olha no Salmo 119 na minha aqui. Aleph, Bet, Gimel. Você está vendo isso aqui? Essas são as letras do alfabeto hebraico. Se você for contar, tem 22 aqui, tá bom? Até o final do Salmo. E eu vou já te dar algumas coisas sobre ele. Mas antes, deixa aberto aqui, no Salmo 119. Vamos ver alguns outros exemplos de salmos acrósticos. Coloca aí. O Salmo 25, se você ver, ele tem 22 versos. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. E isso lembra quando você era apaixonado? Uma vez eu fiz, Zian, um acróstico. Fabiana. Feliz é o homem que encontra você. Ah, como é feliz. Né? Aí vai seguindo a letra. Você não faz isso? Você fez isso. Se você não fez, por favor, volte para o ensino médio, ou então lá para a 7ª série e faça de novo. Só para você poder ter esse prazer. Né? Aí, existe isso daí. É um alfabeto de súplicas. De A a Z, né? O salmista faz súplicas a Deus. No Salmo próximo, 34, é a felicidade completa daqueles que confiam em Deus. Também tem 22 versículos. Você vai ver que alguns variam, dependendo da tradução. Às vezes eles fazem esse acróstico só num pedaço do Salmo. Às vezes o acróstico é no meio da frase. Entendeu? Então, rapaz, para quem procura, vai achar tanta coisa. O Salmo 37, as bênçãos completas do justo são consideradas dos versículos 1 a 8 e contrastadas na segunda metade com a completa calamidade acarretada aos ímpios. Em português, nós não vamos ver isso. Graças a Deus pela NVI, que dá mostra aqui alguns que tem, tá? Mas você precisa saber disso, porque foi assim que Deus escreveu alguns salmos, acrosticamente, e sempre tem um grande significado. O Salmo 111, o assunto da bondade de Deus não é esgotado pelo alfabeto inteiro. Então, mesmo o alfabeto inteiro, eu utilizando todas as letras que eu tenho disponível, eu não consigo esgotar a bondade de Deus. É isso que o salmista quer falar. O Salmo 112, o salmista considera a completa bem-aventurança do justo. E o mais famoso e o mais importante, o Salmo 119. A bondade da lei de Deus não é exprimida totalmente, apesar do fato que o salmista usa cada letra 8 vezes antes de passar a segunda. Deixa eu lhe mostrar isso no hebraico. Olha só. A linha ficou errada porque tinha que começar daqui para cá, mas está valendo, tá bom? Essa primeira letra que está em vermelho aí é o Aleph, que é a primeira letra, e o som dele é como se fosse um H mudo de hoje. Entendeu? Não é que nem um A. Como eu falei para vocês, não tem vogal no hebraico. A vogal são pontinhos. Esse Aleph é mais ou menos um H, vamos dizer assim, grosso modo. O salmista utiliza 8 versículos, começando com todos esses versículos com a letra Aleph, tá? E ele vai falando sobre a lei de Deus. Aí vamos agora para a Bíblia aqui, ó. Aí no Salmo 119, então ele usa 8 versículos, depois ele vai mais 8, de 9 a 16. E ele faz isso aqui, passa aí, olha só. Aí já vai começar com Bet. Todas as letras dos próximos 8 versículos, ou seja, de 9 a 16, começa com Bet. Aí vai, próximo, começa com Gimel. De 17 a 24, mas, gente, você vê a perfeição disso? Às vezes você está lendo a Bíblia e você é simples, né? Simples não, mano. Isso aqui é uma obra de arte.
E ele fez com a letra Gimel, tá? E assim vai, sucessivamente, perfeitamente. Por isso que ele é um salmo grande. Olha, você que reclamou de ler o Salmo 119 um dia, porque ele era grande, você pecou, viu? Próxima vez, veja essa maravilha, procure entender que isso aqui é E são 176 versículos, dividido em, não sei se é 22, né? Em 22 pedaços, cada um com 8 versículos. Isso não é uma maravilha? Tem o Salmo 145 também, que o amor de Deus é um tema para todos os homens e tal. Agora vamos falar dos salmos messiânicos. Já falamos de salmo acróstico, você já sabe o que é. Inclusive vai ter tarefa, tá? Você vai fazer seu salmo. Sua tarefa essa semana é fazer seu salmo. Pode ser acróstico, pode ser messiânico, pode ser uma imprecação. Daqui a pouco eu vou falar o que é, tá? Você vai fazer seu salmo. Os salmos messiânicos. Salmo messiânico significa Jesus nos salmos. Se você procurar, você vai ver Jesus praticamente em todos os capítulos da Bíblia. Mas principalmente nos salmos. Tipo assim, quando ele fala, o Senhor é meu pastor. Jesus é o pastor. Lâmpada, Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz. E tem coisas que é muito mais explícita, coisas que Jesus fez. Os salmos são profecias. Inclusive Jesus disse, olha, os salmos, aquilo que está falando sobre mim, nos profetas e nos salmos. Os salmos são profecias, então você vai ver Jesus aqui. O Salmo 22, por exemplo, ele conta praticamente, abre aí a sua Bíblia para o 22, ele conta praticamente toda a parte de uma das partes da história de Jesus. O Salmo 22. Inclusive, falas que Jesus falou na cruz estão aqui. Olha, no verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? A mesma coisa. Olha, para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Isso aqui, gente, não poderia ter sido montado. Tem muita gente que acusa Jesus de que ele montou, que ele fazia acontecer. Mas como? Tem algumas profecias que ele não poderia produzir, tipo, onde ele nascer, o tipo de morte dele. Então é loucura quem fala isso. Então, isso aqui é uma das provas de várias coisas. Primeiro, da sabedoria de Deus, da existência de Deus, mas principalmente da sabedoria de Deus. E quando você que é cristão, que consegue ver Jesus aqui, lembra, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com você, e te mostra isso daqui. O verso 6 e 7, por exemplo, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte. Olha só, tu viu? Está lá nas Escrituras. Vocês têm aí A ordem é 2, 3, 1, 4. Não sei se vocês têm isso aí, mas a ordem é 2, 3, 1, 4. Vocês têm, né? Ah, tá. Eu não estou lendo os versículos, mas você sabe onde é que estão. Caçoaram de Jesus na cruz. Outro, 7 a 8. Falaram para o Senhor, para ele, né? Desce da cruz, está aqui. Outro, o verso 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Você acha mesmo que Jesus lá na cruz, eu te pago 50 denários se tu lançar sorte sobre as minhas vestes Gente, você tem que entender que a palavra de Deus está toda ligada.
Ela é como uma rede mundial de computadores. Ela é como uma intranet ali, olha, toda ligada. E isso aqui é maravilhoso. Quando a gente estuda isso daqui. E eu só estou dando uma pincelada para você. Então, olha só, tem vários salmos onde você vê Jesus muito bem. Passa aí. Isso aí já dei, passa aí. Olha só. O 2, no 2 tem um negócio muito, muito doido, ó. Eu vou até ler o 2 aqui para você. O 2 diz bem assim, no verso 12. Beijem o filho, para que ele não se ire. Quem é esse filho? Filho de Deus. Está aqui, ó. Beijem o filho. Você entendeu? Então, você vai ver Jesus principalmente nesses salmos aí, mas existem outros. E você pode achar, só que esses aí são, claro, coisas que Jesus realmente fez e profecias. É interessante. Eu já fiz um estudo, eu já li todos esses salmos aí e fui caçando. Eu já li salmos procurando Jesus. Aí onde tinha Jesus eu anotava. Jesus. Gente, eu achei tanta coisa. Presta atenção. A gente já tem a mina. Mas a gente tem que garimpar. A Bíblia não mostra a sua riqueza ao preguiçoso. Você tem que ir atrás. Já vimos os salmos acrósticos, já vimos os salmos messiânicos. Vamos falar agora sobre os salmos imprecatórios. Até a palavra é ruim. Imprecatório. São aqueles que contêm apelos a Deus para que derrame sua ira sobre os inimigos do salmista. E você que é novinho na igreja, talvez você vá se assustar. Quando ele diz assim, e joguem seus filhos nas pedras. Você está lendo o Salmo 139, está tão bonito, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Aí ele vai falar assim, quão maravilhoso para mim são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia os grãos de areia, contaria. Aí ele começa, né? Mata esses ímpios desgraçados. Esses ímpios que não te amam. Né? O que são essas coisas nesses salmos? Você tem que entender, porque quando você lê, talvez você... Tem gente que fica até meio com raiva de Deus. Pô, mas Deus, tu botou isso aqui. Diz que tem mãe. Eu já vi mãe e pai dizendo, eu não vou deixar meu filho ler o Velho Testamento. Por quê? Porque tem muito sangue, muita coisa que eu não entendo aí e tal. Gente, Deus vai explicar para a pessoa. Teve uma igreja nos Estados Unidos, isso é verdade, que decidiu não falar mais sobre sangue, sobre morte. Essa igreja acabou em 3 anos. Nós temos que falar, porque foi pelaquela morte sangrenta de Jesus que nós estamos aqui, graças a Deus. Entendeu? Então tem coisa que tem que ser falada. E a gente não tem que ter medo, a gente tem que entender. Então, o que são os salmos imprecatórios? Tem alguns aí que são ou contêm imprecações. O 139 está ali nessa lista. Agora, o que eles não são? Eles não são palavras não inspiradas dos salmistas. Ou seja, tem gente que achou que assim, não, isso aqui deve ter sido... os salmistas botaram aí de raiva, mas não é de Deus. É de Deus, sim. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ninguém pode tirar uma vírgula. Inclusive, Jesus disse que quem tirar um tio, está lascado. Outra coisa que os salmos imprecatórios não são, ética antiquada. Nunca pense assim, isso é porque era naquele tempo. Naquele tempo era assim. Existem algumas coisas na Bíblia que naquele tempo era assim, mas não nesses salmos. Esses salmos, eles têm um outro significado, não é ética antiquada. Outra coisa que os salmos imprecatórios não são, eles não são apenas profecias. Eles têm profecias, mas eles têm orações reais. Então não pense assim, ele falou assim, desse jeito, porque ele está fazendo uma profecia contra aquele povo, contra aquela coisa, contra aquela desobediência. Não são só profecias.
Também, os salmos imprecatórios não são linguagem figurada, não contra seres humanos, mas contra os seus erros. Já tem gente que pensou assim, não, ele está falando, o salmista, não pelos seres humanos, mas contra os erros do ser humano. Isso não tem base bíblica, é até bonito de raciocinar. Eu queria pensar assim, mas eu não acho na Bíblia uma explicação para isso, desse jeito, de que Deus está só condenando as atitudes, né? Só os erros deles. Então, o que são os salmos imprecatórios? Eles são fome e sede de justiça, orações para que a justiça de Deus seja feita por Deus. Fome e sede de justiça. Você só vai entender isso depois que você passar. Quando a gente passa por uma calamidade, quando a gente passa por uma injustiça do governo. Então, não julgue os salmistas por isso. Então, quando você lê uma coisa dessa no Salmo 139, por exemplo, tão bonito, né? Salmo 139, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Quem dera que matasse os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Ele está detestando os inimigos. Inclusive, isso não é ética antiquada, porque o apóstolo Tiago, ele fala a mesma coisa, ele diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E ele fala a mesma coisa, ainda diz o seguinte, é claro, ontem até nós falamos isso nos jovens, hoje a gente não pode mais falar contra o homossexualismo, nós não podemos falar contra o aborto, porque se eu botar um vídeo meu, qualquer dia nós vamos botar, aí eu vou ver a xiripoca piar, como diz o, né? Falando contra o homossexualismo, meu amigo, você vai ver a pandemônia que vai dar. Entendeu? Mas sabe de uma coisa? O Filho de Deus tem fome e sede de justiça. Ele quer fazer o que é certo. Então você não tem que ter medo de se posicionar, não. Você pode. Eu talvez não possa, porque eu represento a igreja. E tudo que eu faço cai em cima da conta da igreja. Mas você é cristão. Você pode se posicionar nas redes sociais contra o aborto, contra o homossexualismo. Você podia fazer essas imprecações. Desculpa se eu fui pesado demais. Não esqueça a tarefa da semana que vem. Fazer seu salmo. Coloca a última tela aí da projeção, porque vai que os meninos esquecem. Coloca a última tela, ó. Pode ser acróstico, pode ser messiânico, pode ser cantado. Grave seu salmo. Bem-aventurado sou quando venho a ti, Senhor. Olha, né? Entrega na próxima aula ou enviar para igreja@nib.org.br. Você que está em casa assistindo pela internet, igreja@nib.org.br. Presta atenção. Esse seu trabalho é a responsabilidade de entregar para a gente ver como é que está e tal. Mas você que tem que colocar na tarefa aí, se fez ou não, na internet e aqui no tablet, se fez ou não. Que vale é você colocar. E seja sincero, não vai mentir. Se não fez, não fez. Essa é a tarefa. Que Deus te abençoe. Obrigado. E agora eu vou falar para você sobre algumas curiosidades do livro de Salmos. Quem aqui é curioso? Vai, pode confessar o seu pecado. Eu tenho esse problema, eu sou curioso. Eu gosto de cavucar.
Eu gosto de pesquisar. Eu tenho um manual bíblico em casa. Quem tem um manual bíblico? Vão se converter, credo. Vocês são tudo do Google, é? Eu tenho um manual bíblico e desde a adolescência era uma coisa que eu gostava muito de ver, as curiosidades, né? E o livro de Salmos é um livro cheio de curiosidades. E eu vou falar algumas delas para você agora. Você sabia, por exemplo, que os Salmos, eles faziam parte do culto regular das igrejas primitivas? Lá no tempo de Atos dos Apóstolos, as igrejas se reuniam às escondidas e eles cantavam salmos. Inclusive, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:19, que a gente decorou recentemente. Mas me lembra aí, como é que é? Falem entre si com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Bora recitar aqui o Palavra Fest desse ano? Vamos lá, todo mundo? Ei, gelou agora, né? E Paulo falava isso porque é um incentivo que você dá para a igreja, é um incentivo que você dá para a pessoa. Ao invés de ficar conversando besteira, Paulo fala, ao invés de você ficar falando leseira, fale da palavra de Deus, cante a música de Deus, viva os salmos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor. Eu vou confessar para vocês um pecado meu e, por favor, não me julguem, tá? Eu vou falar só para vocês, não pode sair daqui da internet, tá? Eu tinha um problema muito sério com a minha língua quando eu era mais novo. Assim, eu fui criado na igreja, então quando você é criado na igreja você tende a deixar os seus pecados mais escondidos, né? Então esse era um bem pessoal meu, era só sozinho. Eu ficava toda hora falando assim: esse desgraçado aí na minha frente, infeliz, miserável, incircunciso, filisteu, filhote de Nabucodonosor com Jezabel, né? Eu ficava falando os palavrões de crente lá. Quando alguém me estressava alguma coisa assim, eu sempre fui um cara meio irritado. E eu falava muita besteira, o tempo todo eu falava. E um dia eu vi que as palavras dos meus lábios tinham que agradar a Deus. Não só dentro da igreja, quando os outros estão ouvindo, mas quando eu estava sozinho também. E eu tomei uma decisão que eu ia decorar passagens bíblicas para falar quando alguém me irritasse. Eu ia decorar passagens bíblicas para falar quando eu estivesse sozinho, quando eu fosse tentado. Eram coisas que eu ia falar. E eu descobri, gente, um negócio impressionante. Quando você bota isso para fora, quando você fala, aquilo ali entra no seu coração. Aquilo ali vai virando uma verdade para você. Você é o que você fica repetindo, o que você fala, o que você está constantemente falando. Jesus diz assim: olha, não é o que entra no coração do homem que torna ele impuro, mas é o que sai. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, olha, você quer uma dica para ir ajudando a limpar a sua mente? Comece a falar, comece a cantar salmos. Para que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis a Deus. E por causa disso, Paulo dizia para as igrejas, para a igreja primitiva: olha, falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lá em Salmos tem o maior e o menor capítulo da Bíblia. Uma outra curiosidade: qual é o maior? Vai. 119. Se você errar essa, você volta lá para um com Deus. Pelo amor de Deus, né? 119. E o menor? 117. Agora essa daqui é para os bons, hein? Daqui é para os fortes. Lá em Salmos também está o capítulo que está no meio da Bíblia. Quem sabe qual é esse capítulo? 118. Então é fácil de lembrar, olha só. 117 é o menor, 119 é o maior e o 118 está no meio. E qual é o versículo que está no meio do capítulo que está no meio da Bíblia? Salmo 118, 8. Abre a sua Bíblia aí. Salmo 118, 8. Olha só. É o versículo que está exatamente no meio da Bíblia. Ele diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Que é um dos grandes temas centrais do livro de Salmo, que é uma das coisas que Deus quer que a gente entenda quando você está lendo o Salmo. Olha, não confie na sua força, não confie em pessoas, não confie nos homens, no que você consegue fazer. É melhor você confiar no Senhor.
E a propósito, a palavra que está no meio é Senhor. Exatamente no meio do versículo que está no meio, do capítulo que está no meio, do livro que está no meio, entendeu? Outra curiosidade, eu falei que é cheio de curiosidades em Salmos, hein? Mas eu estou sentindo vocês meio cansados assim. Fica de pé todo mundo, rapidão, só para você descansar o banco. Ah, isso aí, ó. Muito bem, agora gira o seu ombro para trás um pouquinho, isso, agora para frente. Agora ó, faz não. Sim. Agora me dá 150 polichinelo, vai lá, todo mundo. Não, tô brincando, calma, pode sentar. Outra curiosidade do livro de Salmos, o 14 e o 53 são iguais. Isso é erro, é alguém que copiou errado na Bíblia, não. É só que é igual mesmo. Você não tem música que canta a mesma coisa? A gente não vê às vezes um versículo que parece que está falando a mesma coisa. Eu vou dizer para você por quê. É porque foi a mesma pessoa que escreveu. Gente, a Bíblia, toda vez que tem alguma coisa que é importante, ele vai repetir várias e várias e várias vezes. Ele pode dizer, por exemplo, fujam da imoralidade sexual. Em outro lugar, abstenham-se da imoralidade sexual. Em outro lugar, evitem a imoralidade sexual. Corra da imoralidade sexual. Não chegue perto da imoralidade sexual. E ele está querendo dizer a mesma coisa. Então Deus, quando Ele quer repetir, quando Ele quer dar ênfase a alguma coisa, Ele repete, tá? O Salmo 14 e o 53 são salmos iguais, que tem uma mensagem muito legal. O Salmo 70, ele é repetido lá no Salmo 40, do versículo do 13 até o 17, e em outros lugares da Bíblia, ele repete também, tá? Salmo 70, eu vou ler aqui para você o que ele fala. Salmo 70 diz o seguinte... Peraí que a minha Bíblia molhou, ela está toda grudada. Diz assim, um negócio que vira e mexe, a gente gosta de falar para Deus, é assim: livra-me, Deus, te apressa, Senhor, a ajudar-me. Quem aqui vai? Pode ser sincero e confessar o seu pecado. Quem aqui já falou Deus? Bora lá, né? Tá na hora, hein? Vamos lá, né, Senhor? Tô esperando aqui, hein? Falta muito aí? Quem aqui já falou com Deus? Senhor, eu podia fazer isso um pouco mais rápido. Gente, o salmista, ele era uma pessoa igual a gente, ele tinha os dramas dele com Deus, ele tinha os problemas que ele queria que resolvesse logo. Vira e mexe, eu já perguntei para Deus, eu falei, Deus, eu já entendi essa história aqui, eu já entendi. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, e aí uma hora a prova acaba. Eu já entendi, vai ser assim, eu vou usar de exemplo, vai ser tão legal, podia acabar agora, né? Não era uma boa acabar esse problema que você está aí agora? Não era legal se Deus... né? Acelerar esse negócio. Mas é tudo no tempo dele. Mas você pode sim, com respeito, cuidado com o raio, ler esse salmo aqui. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Vamos ler isso aí com força? Vamos lá. Pense aí no problema que você está tendo agora, que você gostaria que Deus resolvesse logo, e você lê comigo. Vai, 1, 2, 3. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Gente, são salmos, são orações, são declarações de guerra, são pedidos que as pessoas fazem para Deus. Leia o livro de Salmos. O Salmo 18, que é um salmo de Davi, ele também se encontra lá em 2 Samuel 22. Porque Davi, ele proclama esse salmo, ele é anotado lá pelo escritor de Samuel, e eles colocam lá nos livros de Salmo. Tá, eles colocam nos Salmos. Você está anotando na sua apostila isso aí, né? Para você completar a sua apostila direitinho. O Salmo 60, outra curiosidade, tem o maior cabeçalho da Bíblia. A sua Bíblia não tem aquele negócio preto, aquele título? Deixa eu dizer para você. Em todos os outros livros da Bíblia, aquilo ali não faz parte da sua Bíblia. Tá? Deus não escreveu aquele negócio. Foi o cara que estava traduzindo e ele colocou para facilitar a cura do paralítico. Se chama epícope. Nos Salmos, isso não acontece. Nos Salmos, aqueles títulos, eles estão na Bíblia. Tá? Eles fazem parte, é um cabeçalho. E eles ajudavam a pessoa a entender qual foi o momento que foi escrito, quem escreveu, como é que é para se cantar esse salmo. E o Salmo 60 tem o maior de todas as escrituras. Para o mestre da música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança,
didático, poema epígrafo davídico, quando Davi combateu Arã e Nairama e Arã-Zobabe, quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Isso que é um título, né? No Salmo 60. A Bíblia hebraica, uma outra curiosidade, ela tem numerações diferentes para os salmos da Bíblia da tradução grega. Não é erro, é só a contagem mesmo. E por causa disso, a Bíblia católica, ela que veio da tradução grega, principalmente, ela também coloca alguns números diferentes, por exemplo, da nossa Bíblia. Não é uma diferença no que está escrito, é só na numeração. Por exemplo, o 119 ao 118, o 23, o Salmo 23, o Salmo da vovó. Na verdade, ele é o 22 lá. Então, assim, eles têm algumas diferenças de numeração. Eles juntaram um salmo lá e foi cascateando. Lutero, né, Martinho Lutero, o cara que fez a Reforma Protestante, ele chamava o livro de Salmos de pequena Bíblia. Porque em Salmos você tem ensinamentos, você tem verdades sobre Jesus, você tem evangelismos, salmos, você tem louvores. E ajuda a gente a entender quando você sabe qual é o contexto. Quem aqui conhece a música Castelo Forte? Vamos lá. Castelo forte é o nosso. Salve dinossauro da fé aqui agora. Batistossauro, né? Castelo Forte. Você sabe quem escreveu Castelo Forte? Martinho Lutero. 1529. Ele começou a Reforma Protestante, a Igreja Católica no tempo atacou ele fugiu desesperado por várias cidades, se refugiou num castelo com nome em alemão que eu não sei falar, e ele ficou lá recluso e todo mundo dizia, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, esse castelo não vai te proteger, essa fortaleza não vai te segurar, você não vai conseguir vencer esse seu problema. E todo mundo dizia para ele ali no momento de desespero, era um cara que lia muitos salmos, ele pegou e escreveu um salmo para Deus, que virou essa música. O meu castelo não é esse aqui. Castelo forte é quem? O nosso Deus. É o que Lutero escreveu no momento que o negócio apertou para ele. Outra curiosidade, Esdras, né? Esdras, tradicionalmente ele é considerado como o cara que compilou os salmos. Os salmos, eles eram várias canções. Como a gente não tem as músicas que a gente gosta aqui na igreja, imagina que alguém pega essas músicas que a gente canta para Deus aqui, algumas que a gente escreveu, outras que a gente pegou de alguém e compila músicas da Nova Igreja Batista cantadas para louvar ao Senhor. Salmo Leandrino, Salmo Raifino, para cantar ao som do Raife, né? Então, Esdras, ele compilou os salmos, tá? Tradicionalmente as pessoas acreditam porque quando Esdras voltou do exílio junto de Neemias, Esdras ficou responsável por ensinar a lei de novo e fazer o pessoal voltar o coração para Deus. E ele compila salmos para ajudar nesse trabalho. Porque música, gente, música ajuda a gente a lembrar da coisa. Quantos aqui são desses que decoram as coisas com música? Vai, levanta a mão para eu ver você aí. A minha irmã, a Sara, a minha irmã é a pessoa mais espiritual que eu conheço, só para você saber. Quando a gente fez 11 anos, ela decidiu que ela ia decorar o Salmo 119, todo. Era irritante. Ela chegava assim, Daniel, fala um número pra mim. Aí eu, 11. Aí ela pegava e começava a falar 11. Aí, Daniel, fala outro número pra mim. 130. E ela falava miserável, olha só, né? E como que ela decorou? Ela decorou cantando. Ela pegava as músicas da Disney e transformava nos versículos de Salmos, e ela cantava e ela decorou. Acho que quando a gente fez 11, 12 anos, ela decorou 119 todinho. E, gente, ajuda, música ajuda a gente a decorar verdades, decorar versículos, aprender. E esse é um dos propósitos do livro de Salmos. Tem uma outra coisa que vai aparecer na sua Bíblia, geralmente vai aparecer quando você está lendo Salmos, tem um parêntese escrito assim, pausa. Quem já viu isso assim na sua Bíblia? Pausa. E aí você, por que está escrito pausa aqui, né? Existe uma palavra em hebraico, a liturgia hebraica, assim, a maneira que os judeus fazem culto, ela é cheia de coisa, né? Gosta bastante de tradição. E tem, por exemplo,
O judeu, quando ele vai ler as escrituras, ele fica em Amida, que é uma oração que você faz em pé. Está dizendo assim, estou diante de Deus, em pé. E aí ele vai orar. E tem um momento que se chama Selá, que é essa pausa. Muita gente discute o que ela significa, para que serve. Os judeus acreditam que é o seguinte, Selá, aparece 71 vezes no livro de Salmos, é descanso de suspender ou erguer. Assim, descansa é para e pensa no que você está cantando. Porque às vezes é fácil a gente colocar a música da boca para fora, né, pastor? É fácil a gente dizer, tu és o meu universo, não temerei mal algum. É fácil a gente dizer, mas será que a gente realmente acredita? E aí no livro de Salmos ele fala 71 vezes, Selá, para, e pensa no que você está cantando. Para e pensa no que você está falando para Deus. Você realmente acredita que Ele é o seu castelo forte? Você realmente pode dizer, não importa o que as pessoas me façam, eu confiarei em Ti. Você pode dizer, sejas o meu universo. E aí o salmista fala, Selá, para e pensa no que você está cantando. Porque Salmos não é um livro para você ler assim, vou ler um monte aqui, vou só passando a palavra vai só passando. Não é só informação, gente. Isso é verdade, isso tem que mexer com a gente. Tem que mexer com a gente. Selá, para e pensa no que você está cantando. A palavra aleluia, uma outra curiosidade, ela vem do hebraico. Halelu é tipo assim, da louvar, é a palavra halal, é louvar, é como se fala louvar, cantar para Deus, isso é halá. E esse Yá no final é o início do nome de Deus. Você já ouviu Jeová, Javé, Yehoá, Yeoa? Isso daí é a tentativa de falar o nome de Deus. Ninguém sabe mais como se pronuncia esse nome. Na sua Bíblia, inclusive, quando aparece assim, o Senhor, bem grande, um O e um Senhor, em maiúsculo, ele está falando o nome de Deus. Não se sabe como é que se pronuncia. Algumas pessoas acham que Deus se irritou do pessoal usar o nome dele em vão, e aí ninguém mais sabe como é que se fala. Algumas pessoas acham isso. Eu acho que é porque o nome que Deus deu para a gente, para ser louvado agora, é o nome de Jesus. É o nome que importa pelo qual nós seremos salvos. Mas esse Yá no final do aleluia é louvar, halal, halelu, Yá, que é o início do nome de Deus. Aleluia. Fala comigo. Aleluia. Aleluia. Isso é louvado seja Deus. Louvar a Deus. Aleluia. Você que nem sabia o que significava, né? Aleluia, irmão, né? Louvado seja Deus. Todos os salmos, eles têm um certo caráter musical. Todos os salmos são músicas, tá? Para ser cantados, algumas mais rápido, outras mais devagar, outras parando e pensando, outros são poemas que podem ser cantados, tá? Mas todos eles têm que ser lidos, eles têm que ser entendidos como músicas também, como poemas musicais. E tem que conservar, né, esse caráter musical. De vez em quando, tire um tempo para cantar um salmo. Você vai fazer um salmo essa semana, né? O pastor Leandro já deu aí a tarefa. Você vai escrever um salmo. Esse seu salmo, a gente vai querer ouvir. De repente, a gente vai chamar você para cantar ele aqui. Não, tô só brincando, aí ninguém ia vir, né? Vai estar na aula que vem. Ninguém... Quem sabe, né, pastor? Olha aí. O alfabeto hebraico, como o pastor Leandro já falou, ele não tem vogais. Não tem vogais, é só consoante. É uma língua um pouco difícil de falar. Eles só colocam aqueles pontinhos para que a gente chama de gutural alto e gutural baixo. Aí 2 pontinhos, gutural alto. 1 pontinho, gutural baixo. Isso dá muito problema para as pessoas entenderem o hebraico. Por exemplo, Maria e Miriam é o mesmo nome, MR. E aí tem um monte de pontinhos lá. Saulo, apóstolo Paulo, né, que é Saulo, e Saul é o mesmo nome também. Jesus é Josué, JS, é o mesmo nome. Jesus é a forma grega de Josué.
O judeu, aparentemente, eles não gostavam de inventar muitos nomes, né? Todo mundo vai se repetindo. Tem o Judas bom e o Judas mal, né? Tem o Simão Zelóide, tem o Simão Pedro, tem o Simão fulano, Simão filho de Judas. Então, assim, judeu não gosta de inventar muito nome, eles vão repetindo muito. E é uma língua muito enxuta. É uma língua realmente bem enxuta, ela não tem vogal, ela tem consoantes e esses guturais. O nome de Deus, eu já falei para vocês, ele não era pronunciado, então quando em hebraico mesmo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aparece escrito na Bíblia o nome de Deus, né? O Y, o W, o H, tá? Aparece lá as letras. Mas toda vez que alguém vai ler, ao invés de falar o nome de Deus, ele falava o Senhor, o Eterno, o Deus de toda a terra, o Senhor dos exércitos. E aí as pessoas vão colocando o nome. Quando foram traduzir para o português, para o inglês, para as outras línguas que não são hebraico, as pessoas ficaram com medo, os tradutores ficaram com medo de colocar o nome dele lá escrito, e o pessoal começar a ficar falando aí, porque a gente toma o nome de Deus em vão um pouquinho, não toma? Meu Deus do céu, menino, o que tu tá fazendo? Jesus Cristo, olha só essa conta de luz. E a gente brinca, Jesus apaga a luz, né? Que coisa. E a gente faz piada e brinca. Deus não gosta disso. Ele não gosta que o nome dele seja tomado em vão. E os tradutores, quando foram passar, ficaram preocupados da gente, que não é tão disciplinado, né, quanto os judeus ali, de falar o nome de Deus em vão. E aí eles colocam sempre o Senhor. É como aparece na sua Bíblia. Mas quando você estiver lendo lá, você que é um aluno aqui do CENIB, saiba que lá no original está escrito o nome de Deus. Hebraico, como o pastor Leandro já falou, é lido da direita para a esquerda. E eu trouxe aqui para vocês um tesourinho de família. Eu já mostrei para algumas pessoas, tá? E eu vou mostrar para você aqui como é que é feito um culto, digamos assim, numa sinagoga, tá? Primeiro eu vou mostrar para você uns tesouros de família aqui. Quando eu mostrar, você fala assim, ó, tá bom? Isso aqui é um talit. É o talit do meu bisavô, tá? Tem uns 90 anos. E tem o cheirinho dele também. E aí, esse talit, ele é, para o judeu, ele é uma casa, é um quarto. Ele coloca aqui, no ombro, fala com Deus, cobre a cabeça. Balança. Fala com Deus e cobre a cabeça de novo. E balança. Isso para os judeus diz que ajuda a memorizar as coisas. Então o judeu está lendo a Bíblia o tempo todo assim, e quando ele vai ler para alguém, ele lê o tempo todo assim também. Você fica olhando o pastor Sérgio, ele fica bem assim no culto. É o costume. E olha só, isso, eles falam que ajuda a decorar. Todo judeu só decora e lê desse jeito aqui. Tá? Uma dica para você no próximo Palavra Fecha. Então ele coloca o talit. Tem uma dobra aqui para cada um dos 613 mandamentos do Antigo Testamento. O tecido tem que ser o mesmo tecido, porque Deus não gosta de jugo desigual, então não pode misturar tecido. E ele coloca aqui no momento que ele vai adorar a Deus. Então, um garoto judeu, quando faz 13 anos, faz o bar mitzvah, que é tipo uma... Se você fosse católico, uma primeira comunhão, é tipo um batismo, é uma cerimônia que ele vira um bar mitzvah. Um filho, bar ou bem, mitzvah, no mandamento das escrituras. E aí ele vai, coloca, vai para frente da sinagoga e ele vai pegar uma escritura sagrada para ler. Eu trouxe aqui para você a Bíblia da vovó. É uma Bíblia em hebraico, tá? Lá direto de Jerusalém, que a minha bisavó deu para minha avó em 1970. E aqui tem vários tesouros de família dentro. Tem uma piada que a minha avó ouviu de um rabino em 1975. Eu não vou ler para vocês aqui. Mas ela tem um trevo de 4 folhas aqui que eu nunca tinha visto. É bem legal. Tem uma rosa de Saron aqui dentro que a minha avó guardou também. E vira e mexe eu encontro algumas coisas quando eu estou folheando essa Bíblia. Olha aqui o trevo de 4 folhas. Tem 150 anos aqui, olha só. E é um tesouro de família. O garoto judeu pega isso aqui e ele trata como
a coisa mais sagrada, porque é a palavra de Deus. E ele vai diante da sinagoga, escolhe um salmo e ele começa a ler. E eu vou ler um salmo aqui para vocês em hebraico, tá? Que vai ser o Salmo 23. Eu pedi para o meu amigo, né, pegar o violão, e eu vou deixar ele se preparar ali. E eu vou ler para você o Salmo 23 agora, em hebraico. E eu vou ler esse salmo e eu vou traduzir ele para você, como se você não soubesse, né? E eu vou traduzir esse salmo para você, mas você finge que você não sabe, tá? Vou esperar meu amigo colocar aí o som para ficar bacana. E eu quero que você pense nas palavras que Davi está falando nesse salmo. Vou colocar minha letra maior aqui. Mirismole David Hashem Loroyecha. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Binoit Deshe Yarbitzene. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Almei Menuchot Yenahaleni. Guia-me mansamente para águas tranquilas. Nafshi Yeshovev. E refrigera a minha alma. Yenahaleni Bene Aglei Tzedek. Guia-me pelas veredas da justiça. Lema'an Shmo, por amor ao seu nome. Gamki Eler Beneit Zamavet. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Loiraraki Imadi, eu não temeria mal algum, porque estás comigo. Shiveteshe Omi Antashan Hamad, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tarol Lefanai Shihon Neged Tzorerai. Tu preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Distava Shen Roshi Kosi Revayad. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Astor Veseren Yedefuni Kol Yemel Shayal. Porque eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Veshatvi bevet Hashem lo ereh yamin. E eu repousarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Olaimin, amém. É como a gente encerra uma oração. Olaimin é para sempre. Amém é que assim seja. E é isso. O Salmo 23, ele é um salmo que muitas pessoas conhecem, a gente fala e às vezes ele está pregado na porta da sua geladeira, na porta de casa. E a gente não pensa no que esse salmo está dizendo, gente. Olha o que ele está falando aqui. Sei lá, para e pensa. É a vida do cristão. Ele começa dizendo que o Senhor, ele é o meu pastor. E nada vai me faltar. Não importa se é alguma coisa que eu acho que eu preciso, que eu acho que eu não vou ter, que acham que vão me tirar. Não importa, porque nada me faltará. Ele diz assim, olha, Deus ele faz a gente repousar em lugares tranquilos. A gente tem momentos que são as paisagens verdejantes, são as águas tranquilas, é o momento da bênção, que a gente está bem. Mas mesmo que a gente não esteja, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente passe olhando para a esquerda, perdendo pessoas, olhando para a direita, pessoas morrendo, olhando para frente e as coisas parecem que não vão bem onde você está, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer nada. Por quê? Porque Deus está com você. A vara e o cajado dele te consolam.
E ele fala que não importa as pessoas que estão te acusando, os problemas que estão te cercando, ele vai fazer você sentar no meio dos seus problemas e ele vai fazer você desfrutar de um jantar. Vai fazer você desfrutar de coisa boa no meio dos seus problemas. E ele diz uma coisa que eu acho muito legal no final do Salmo 23. Na Almeida e na NVI ele traduz assim: e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Em hebraico, a palavra que está usando aí não é seguirão, é perseguirão. Vão correr atrás de você, vão correr. A bondade e a misericórdia. Se você acertou na vida, deu certo o negócio, foi o quê? Bondade de Deus. Se você errou, você falhou, você tropeçou, deu errado o negócio, a misericórdia dele está correndo atrás de você. Você tem uma outra chance. E eu sei que eu vou voltar para a casa de Deus para sempre. Sei lá. Pare e pense no que você está cantando. Leia o livro de Salmos. E eu espero que você faça a sua tarefa dessa semana. Deus abençoe vocês.